Olá, boa noite a todos. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição e codependência. Meu nome é Eliana. Você está no 30 Semanas de Férias e participando dessa quinta mensagem da nossa série, né? E hoje a mensagem é Vencendo a Codependência. Eu tenho aqui duas amadas da nossa equipe, que eu amo muito e que eu também tenho crescido muito ao lado delas. Eu quero apresentá-las para vocês. É a Leteia e a Ana Miassi, né? Então, todas nós já passamos já por essa experiência, né, de vencer a codependência, e hoje nós queremos aqui dividir com vocês um pouquinho daquilo que nós recebemos, tá? Então, sejam bem-vindas, viu? Sejam bem-vindas. Queridos, eu quero dizer para vocês que no estudo de hoje, Vencendo a Codependência, tem um versículo que diz assim, em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Codependência exige de nós muito equilíbrio, né? Então, se prepara aí para aquilo que Deus vai falar no teu coração. A codependência, o que é? É uma das formas de criar uma compensação para o vazio criado pela orfandade e rejeição. Depois que ela é criada, ela se estabelece como estilo de vida e não é simples de arrancá-la. Mas é possível se você se entregar completamente ao domínio do Espírito Santo e desejar mudar sua maneira de viver. Nós vamos agora, então, nos concentrar em uma das áreas que afetam mais o relacionamento, a codependência. Eu posso dizer, por experiência, né, de que eu aprendi a ser codependente desde muito nova. Creio que foi na minha adolescência, que foi quando eu aprendi a ser codependente. Quando eu tive que assumir muitas responsabilidades na minha casa. Eu era a filha mais velha, não tinha o meu pai por perto, minha mãe trabalhava e, como ela trabalhava, então assim, alguém tinha que cuidar da casa. Eu era cuidada pela minha avó, e junto com as minhas irmãs, só que eu tinha uma irmã pequena, então eu tive que aprender a cuidar dela. Então, assim, além de cuidar dela, eu tive que também aprender a cuidar, das minha irmã, da casa, enfim, assumindo bastante coisas. Eu, como adolescente, eu pude assumir muitas coisas. Então, assim, serviço de banco, cuida aqui, cuida ali. Então, assim, hoje, por tempo de hoje a gente não vê muita coisa assim. Mas no meu tempo, eu posso dizer que, isso me ensinou muitas coisas, mas, por outro lado, trouxe alguns prejuízos. Então, talvez você se identifique, um pouco com a minha história, mas vamos lá. A codependência, ela é a incapacidade de sustentar relacionamentos saudáveis com os outros e consigo mesmo. Nos relacionamentos codependentes, não existe o debate dos problemas, nem a expressão aberta dos sentimentos e pensamentos, comunicação honesta e franca, expectativas realistas, convívio, confiança nos outros e em si mesmo. Isso não existe. A codependência, ela é individualista e ela pode ser tanto impositiva quanto anulativa. Diz aqui, que a codependência impositiva, o que é? É quando o indivíduo se acha indispensável para os outros. Ele busca sempre autoafirmação, impondo a sua maneira de pensar e agir. Tem forte tendência a controlar as pessoas e situações, podendo usar de manipulação. Você pode estar se perguntando, se você é ou se não. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você que você pode, se avaliar e se enquadra dentro daquilo que você é ou não. Então, muitos líderes e empresários têm essa característica de ser um codependente impositivo. E ele pode ser também uma espécie de síndrome do filho mais velho. Ou de criança, que quando perde os seus filhos na fase infantil ou pré-adolescente. E ele tem que aprender a se defender sozinho para garantir a sobrevivência. Então, a gente conhece, por essa fala, a gente pode ver que existem muitas pessoas, que são líderes, empresários e que síndrome do filho mais velho, eu como filho mais velho, então, eu me identifico com isso, impositiva. E aí também tem a codependência anulativa. Qual que é? É quando o indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros,
quando ele não tem opinião própria, quando ele se anula para ser aceito e quando ele não consegue estabelecer limites, não sabendo dizer não. Alguns exemplos, né, que a gente pode dizer que são aqueles que são conhecidos como subgerentes, vices, outras pessoas em funções de segundo ou terceiro escalão. E quando eles atuam por muito tempo nessas funções, eles não desejam sair, né? Então, eles têm traços de codependência anulativa. Pode ser chamado também de síndrome dos filhos mais novos. Então, talvez hoje também aí você pode avaliar, né, de que você também conhece alguém que tem essa característica, né? Então, meninas, eu gostaria agora de fazer uma pergunta para vocês. O que é que a codependência trouxe como dano em sua vida? Como é que você agia e como você percebeu o dano que isso causou em você? Então, eu vou pedir então para você se apresentar, tá bom? E aí então você fala então como é que foi isso para você. Pode começar, Letéia. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a codependência. Meu nome é Aleteia. Eu, assim, me identifico muito por ser filha mais velha também. E os danos que causaram na minha vida foram extremos, a ponto de eu querer tirar toda a minha vida, porque eu já não estava mais tendo equilíbrio nenhum. Eu tinha autoflagelo, então eu tirava sangue eu não roía a unha, mas eu tinha o hábito de tirar a pele assim do dedo, da lateral, e isso, numa conversa assim, todos os dedos já estavam sangrando. Então eu adquiri isso desde pequena. Eu me lembro assim que com 6, 7 anos eu já tinha. E a parte mais forte da minha situação, apesar de ser a filha mais velha, o meu grau maior foi o anulativo. E hoje eu comecei a entender melhor e venci a parte do autoflagelo, que meus dedos estão inteiros, graças a Deus. Amém. E você? O que você pode dizer? Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a codependência. Meu nome é Ana. Sobre esses pontos todos, o que eu vejo assim, que na infância eu era impositivo, porque tinha o processo de ter um irmão mais velho e uma irmã 13 anos mais velha do que eu, então eu tinha que ficar subjugada a eles. Tudo que eles falavam eu tinha que fazer e eu não gostava daquilo. Então eu tinha muito processo de ira. Agora, esse processo todo, quando chegou na adolescência e na juventude, já ficou o contrário. Principalmente quando eu entrei no relacionamento já, né, futuro da minha vida. E o meu marido, ele era também impositivo, mas ele era muito mais forte. E ele gostava de fazer susto, né? Ele mesmo falava, tudo tem que ser no susto. E naquele susto eu fui me anulando cada vez mais. Então, me subjugando, aceitando as situações. E eu fui assim entrando num processo de não querer mais viver. Eu achava que aquilo não interessava, a minha vontade também não deveria mais permanecer para que eu pudesse sobreviver. Então, eu aceitava todas as situações. Eu aceitava, mas dentro de mim eu fui me aborrecendo e fui gerando muito processo de muita mágoa, muito rancor. Então, foi desse jeito que eu cheguei aqui no 30 Semanas, nesse processo. Ou seja, a gente pode ver, né, de que a codependência realmente ela traz traços, né, parece que é um rastro, né, de destruição, né, na nossa vida. E como nós ouvimos aqui, né, codependência impositiva, anulativa, vai ter momento em que você vai ser impositivo, outro momento você vai ser anulativo, mas o que nos cerca mesmo é a codependência. Então, assim, hora um, hora outro.
E o nosso ponto aqui, na verdade, é compreender que o codependente está sempre vivendo a vida do outro. Ele busca ajudar os outros e colocando sempre isso em primeiro lugar. Ele deixa de lado a própria vida e existência. E muitas vezes é para fugir de algo que o incomoda. Eu posso dizer de que eu vivia assim, realmente. Eu vivia em função do outro. Então, olhando o que o outro fazia, né? Vivendo em função do outro e acabando esquecendo de mim mesma. Porque, na verdade, né, quando a gente vive esse processo de 30 semanas, a gente vê de que, né, ela é uma compensação, né? Ele é, né, algo assim muito grande que dali então vem os outros galhos, né? Então, assim, o codependente ele pode desenvolver outras áreas, né? A ansiedade, a depressão, vem a procrastinação, a autoestima, né? A baixa autoestima. Então, assim, um codependente normalmente ele vem acompanhado, né, dessas outras áreas que a gente também precisa trabalhar. Enfim, a codependência é um dos sistemas de compensação que o ser humano busca na tentativa de equilibrar a sua orfandade e rejeição. O codependente ele tem dificuldade de identificar o que ele está sentindo. Então, ele minimiza, altera ou ele nega o que verdadeiramente sente e se percebe completamente desinteressado por suas necessidades enquanto ele se dedica ao bem-estar do outro. Hoje até falei, né, de que às vezes, né, o traço do codependente é aquele que sofre e ele demonstra até o sofrimento, né? Então, eu posso chegar aqui triste, aí você vai e me pergunta, nossa, o que você tem, Liana? Eu vou falar, nada não. Então, tem que me bancar forte, né, muitas vezes, para dizer para o outro que não, quando na verdade a gente está sangrando por dentro, né? Mas é a dificuldade de dizer o que ele está sentindo, porque na verdade tem a tendência sempre de estar olhando para o outro, né? Enfim. Então, assim, a pessoa codependente, ela pode ter passado por abusos, por violência psicológica e até física, rigidez de regras e críticas excessivas. Talvez você esteja aí se identificando com algumas dessas áreas, né, que nós estamos falando. Então, assim, tem aqui, né, no estudo que existe alguns sinais de codependência. Eu queria que você, né, pudesse observar e se avaliar aí. Então, um dos sinais é baixa autoestima, senso de identidade frágil, alta reatividade ou irritabilidade, preocupação ou cuidado excessivo com o outro, perfeccionismo, negação da realidade, uso do sexo para ganhar aprovação, compulsões nos relacionamentos, às vezes associados a outros transtornos compulsivos, compulsão por alimentos, gastos, jogos, roupas, sapatos, etc. Tem também um outro sinal, que é o foco excessivo na realidade do outro como parceiro afetivo ou filhos. E o último sinal aqui que a gente tem, que é assumir o papel e a responsabilidade do outro. Se você se identifica com alguma dessas áreas, você, né, é um filho amado de Deus que precisa vencer realmente a codependência. Eu já assinalei muitos aqui, né, que fez parte mesmo da minha história. Tem alguns ainda que eu acredito assim que eu venço e que eu luto para não cair. Esse ano, né, tempo de pandemia, muitas coisas aconteceram, né, não com todo mundo. E quando foi no comecinho do ciclo, né, começamos tudo bem e aí eis que de repente tudo muda. E aí começa, né? Eu já estou aqui já há alguns anos, né, vivendo esse ciclo, né, esse processo, né, de vencer, de cura mesmo. E aí, quando chegou lá na decisão 3, né, aí o negócio pegou pro meu lado. E aí teve a mensagem, né, que falava justamente de codependência. Eu falei assim, meu Deus, por que é que eu tenho tanta dificuldade para vencer a codependência? E aí eu, tipo assim, eu tive que escutar, né, várias vezes a mensagem do pastor Cláudio, quando ele falava justamente sobre isso. E aí Deus falou muito fortemente no meu coração. Você venceu, porém você é sempre testada nessa área para você continuar vencendo. Então, assim, são níveis que a gente, né, vai superando a cada ano. Então, assim, o Senhor, ele estica a gente, né, na nossa área de recuperação. Então, assim, como é, né, um desafio para mim, talvez seja um desafio também para você. Então, né, eu gostaria, então, realmente de compartilhar isso com você.
Então, meninas, eu gostaria agora de fazer uma outra perguntinha para vocês. Quais destes sinais você desenvolveu, né? Vamos lá, Leteia. Bom, eu desenvolvi muito a autoirritabilidade. A reatividade, eu até era menos reativa, porque eu me preocupava muito com o próximo. Então, eu me anulava para querer ser aceita, mas em algum momento dava um estouro. Normalmente, esses estouros aconteciam dentro da minha família, que é onde a gente pode ficar mais relaxada, né? E aí você acaba falando mesmo sem muita ponderação. Então, eu, às vezes, não conseguia ter alguma atitude ou não conseguia falar algum não para alguma situação externa, ou às vezes até dentro da minha casa. E aí eu ficava extremamente irritada, e aí eu ia falando o que estava na cabeça. E a baixa autoestima também era bem forte, porque você não se acha, né? Você simplesmente é para os olhos do outro, porque as pessoas enxergam valor em você, mas você mesmo não consegue enxergar aquele valor que as pessoas e que de fato você tem. Porque Deus nos fez perfeito e nós fomos adquirindo comportamentos e hábitos que nós pensamos que não somos capazes, mas na verdade nós somos capazes, porque a nossa forma está lá inteira, intacta. Então eu lembro assim de muita irritabilidade, extrema assim. E eu às vezes era engraçado porque a anulativa você falava assim, nossa, mas a irritação foi muito grande, né? Então você falava assim, por que você se irritou tanto a ponto de machucar o outro? Mas aí já tinha irritado, já estava. Então isso é um. A gente não consegue, né, ficar equilibrado emocionalmente. Então tem essas situações assim que eu me lembro muito assim da irritabilidade assim ao extremo. E você, Ana? Bom, eu desenvolvi, com isso tudo, eu desenvolvi a baixa estima. Eu não me achava digna de nada, todos eram superiores a mim, todos mereciam tudo. E eu estava ali, uma serviçal, o tempo todo, para qualquer pessoa que quisesse, principalmente dentro da minha casa. Eu era serviçal, porque se eu emitisse a minha opinião, ia ter a crítica, ia ter o contra, e poderia ter alguma coisa que eu não queria. Outra coisa também que era que eu fugia da realidade. Então eu vivia no mundo do faz de conta. Não é comigo, isso não está acontecendo comigo, vai dar tudo certo. É só eu ficar bem quietinha aqui, de boa, daqui a pouquinho tudo vai melhorar. Eu sempre sonhava com aquele mundo do faz de conta mesmo. Eu estou lá fora, não sou eu. Eu acho que até que eu fazia assim meio tipo que eu ficava levitando, né, no meu cérebro, porque era isso que eu fazia. E outro ponto que muito forte também dentro de mim era a compulsão. Não por comida, nem por roupa, nem por nada. Era trabalho. Eu trabalhava direto, o tempo todo. Ou eu estava aqui, eu estava ali, eu estava extremamente ocupada. E o tempo que me sobrava era para comer um pouquinho, tomar banho e dormir. Porque dormir também era uma fuga, porque aí eu dormia, ninguém falava comigo. Mas se alguém quisesse chegar a falar comigo a hora que eu estava dormindo, aquilo eu explodia. Então eu virava, vamos assim dizer, eu era outra pessoa. Não me acorde, não ouse me acordar. Porque era o meu momento, só eu. Estava sozinha, estava na fuga e era isso que eu queria. Então, trabalhar bastante, né? Fugir da realidade, não sou eu, é alguém. Uma hora vai dar certo e eu vou ser feliz. Que esse era o meu objetivo. Eu buscava a felicidade incessantemente através desses procedimentos. Tá certo. Então, quer dizer, a gente pode ver, né, que esses sintomas, na verdade, eles sinalizam, né, a codependência já desenvolvida ou em desenvolvimento. Então, fique aí, né, observando você. E se você já se identificou, então
daqui a pouquinho a gente vai falar, né, como superar isso, né, como vencer. O maior problema, né, como a gente acabou de dizer, é que não acaba por aqui. Tanto em positivo quanto anulativo, ele tem as suas sub-áreas de compensação, como eu falei, né? Portanto, aceitar viver dessa maneira é algo prejudicial e danoso. É importante que a gente aprenda, né, a se conhecer melhor, buscar sua identidade de filho de Deus e aceito por Ele. Com isso, ficará mais fácil identificar os seus maus hábitos e falhas de caráter que durante anos você pode ter achado normais e corretos. O mapeamento de suas feridas te ajudará a alcançar o equilíbrio emocional e a transformação do seu caráter. Então, eu gostaria que você refletisse um pouquinho aí, né, nessa perguntinha que eu vou fazer para você. Você tem algum traço de codependência? Então, reveja aí. Baixa autoestima, senso de identidade frágil, alta reatividade ou irritabilidade, preocupação ou cuidado excessivo com o outro, perfeccionismo, negação da realidade, enfim, veja aí e depois você já pode fazer as suas anotações. Bom, a codependência ela precisa ser curada. E em Provérbios 9:6 diz assim: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. A codependência é um desvio de caráter que ela deteriora nossa alma. Ela afeta a nossa vida pessoal, familiar, os nossos negócios e carreira profissional, além da nossa saúde, ministério e até o nosso crescimento espiritual. Ela traz fraqueza e, se não for identificada e tratada, trará consequências desastrosas para nós e para os outros. Como seres humanos, temos muitas vezes a necessidade de ajudar o outro. Queremos que ele pare de sofrer e melhore. Nós não medimos esforços para amparar quem amamos e protegê-los das coisas que lhes fazem mal. Mas qual é o limite disso tudo? Tem quem diga, né? Nossa, mas se eu não agir assim, eu vou ser egoísta. Não estou sendo cristão, né? A questão é o equilíbrio, né? Então, você também está falando assim, então até onde eu devo ir? Então, quanto nós devemos, né, pensar nisso daí, pensar em quanto eu posso ajudar o outro. A intensidade e o grau de envolvimento, ela deve ter um limite. Uma pessoa que vive o problema do outro como se fosse seu problema e se preocupa mais em ajudar o outro do que em se ajudar a si mesmo, isso é chamado de codependência. Então, eu gostaria de fazer mais uma perguntinha para vocês, tá? O que você deixou de fazer por você para fazer para o outro? Vou começar com a Ana agora, tá? Bom, eu deixei de fazer todas as coisas. Não sou eu, não interessa o que eu quero, ninguém me valoriza. Então, o outro, sempre o outro fazendo tudo. Então, eu fui deixando, até que isso tudo foi gerando um processo de eu ter acessos de ira dentro de casa. Porque quando eu vi que eu não conseguia fazer valer aquilo que eu queria, tanto que eu sempre falava, as pessoas me perguntavam, o que você quer? Eu só respondia no passado. Eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquele outro. Eu nunca dizia para as pessoas, eu quero. Nunca me posicionava, porque se ela me negasse, eu já estava de sobreaviso emocionalmente, eu já estava aqui, já esperando. Já tinha o não, aquele, né? Já tá, o não eu já tenho, né? Eu tentava o sim. Se o sim não desse, também não tem problema, certo? Então, eu não vou precisar disso. Eu posso deixar para depois. Depois, eu tento de novo. Se não der, eu tento de novo. E assim eu fui desenvolvendo aquilo que era quando era criança na minha casa. Eu era impositiva, eu quero, e eu sempre tive na minha casa tudo, né? Tanto que quando eu era criança, eu era chamada de peixinho do meu pai, porque o que eu queria, eu tinha. Eu quero um sapato novo. Eu tinha um sapato novo. Eu não precisava brigar. Eu quero um vestido novo. Tanto que a minha irmã outro dia me falou, nossa, você gostava de um vestido novo por semana, né? Mas tudo isso foi se perdendo na fase já de adolescente para adulto, né? E depois na fase de casado. Não, eu quero isso. Não,
agora não. Tá bom, não tem problema. Eu não preciso, eu me viro com o que eu tenho. E assim eu fui desenvolvendo isso. Me anulando, me anulando, me anulando. O que era lá, aqui ficou diferente. Até eu não ser nada, nadinha, nadinha. Até eu querer tirar a minha vida. Já que eu não sirvo, já que eu não tenho nada de bom, tá bom, eu não quero mais nada. E assim foi. Tá certo. E com você, Aletheia? O que você deixou de fazer por você para fazer para o outro? Eu já deixei tudo também. Tudo. É engraçado que passa um filme na nossa cabeça, né? Porque são tantas coisas que a gente já deixou de fazer, né, Ana? Como são coisas, né? Então, assim, eu lembro de momentos que as pessoas falavam assim: você gostaria de ir ao shopping ou ir para o cinema, né? Não sei, o que vocês acham? E aí eu perguntava para a turma. Aí o que a turma falava, para mim estava bom. Mas às vezes eu só queria ficar dentro de casa, porque eu estava querendo descansar. Mas eu acabava, para querer a aceitação, eu ia onde a turma ia. Até chegar no momento do relacionamento. Aí os relacionamentos é que foram complicados, porque quando a pessoa chegava, falava alguma coisa do tipo: hoje nós não vamos sair, mas eu tinha vários compromissos para honrar durante a semana, então eu precisava sair. E aí ela falava: não, nós não vamos porque eu não estou afim. Aí eu falava: meu Deus. Mas mesmo assim eu não saía, porque obviamente eu queria ficar de bem com o namorado. E com isso eu me anulava. Às vezes corria para o banheiro, chorava, voltava, linda, bela, formosa, como se nada tivesse acontecido. E isso foi chegando a um ponto de eu realmente perder a minha identidade completamente. E quando chegou o final do relacionamento, eu me perguntava: quem é a Aletheia? A Aletheia gosta do doce ou do salgado? A Aletheia não, porque a Aletheia sabia o que o outro gostava, com todos os detalhes. Mas o que a Aletheia gostava de fato, eu mesma não sabia. E com o passar do tempo eu fui me ganhando de novo uma nova identidade. Uma identidade como filho, uma identidade do que eu gosto, do que eu não gosto. E foi tendo esse equilíbrio. Amém. Bom, existe um livro que se chama Codependência Nunca Mais, né, da autora Melody Beattie, e ela diz assim, que o codependente, como uma pessoa, é aquela que tem deixado o comportamento de outra pessoa afetá-la e ela é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. A codependência é uma doença crônica e progressiva. Uma pessoa profundamente codependente, ela é viciada em se vincular a pessoas problemáticas. Quando ela sai de um relacionamento com uma pessoa perturbada, ela tem a tendência de procurar outra pessoa perturbada e assim ela repete os comportamentos codependentes. Esses comportamentos, eles podem incluir ajudar ao outro compulsivamente e uma obsessão em tomar conta do outro. Nesses casos, você pode ver claramente o extremo da codependência. A pessoa codependente, ela tem baixa autoestima, ela se valoriza pouco e considera o outro de quem cuida mais importante do que ela mesma. Ela sente muita culpa, o que a faz, com que ela se responsabilize pelos comportamentos de outra pessoa. Então, se você se identificou, com essa área, da maneira como nós temos falado aqui, então agora, eu queria dizer para você, de que há cura para a codependência. Então, nós vamos, partir para ela. Então, qual é o caminho da cura? Primeiro ponto, desenvolva o seu próprio projeto de vida com Deus. E assim diz no versículo, lá em Jeremias 29:11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos para a sua vida e para a vida de cada um. Se o tempo todo você tentar amenizar o sofrimento do outro,
você pode estar impedindo os planos de Deus para esta pessoa e para você mesmo. O codependente, ele tem a tendência de dizer frequentemente sim aos pedidos de outra pessoa, quando na verdade ele quer dizer não. Tentar prover e controlar tudo dentro do relacionamento, sem enfocar suas próprias necessidades, sonhos ou desejos, criando para ele mesmo uma contínua falta de satisfação e significado. Quando eu cheguei, né, no antigo Celebrando a Recuperação, que foi 2011, eu estava vivendo um processo muito difícil na minha vida. Eu tinha me separado, né, do meu esposo, e ali eu desenvolvi a codependência, onde ela gritava dentro de mim. Eu era aquela codependente impositiva, né, dentro do casamento, mas depois que o casamento acabou, eu fui para anulativa, onde eu deixei, né, que realmente assim tudo acontecia na minha vida. Eu queria, né, que o meu marido, a gente casou de novo, tá? Eu queria que ele, no tempo da nossa separação, que ele pudesse entender o que Deus tinha falado para mim. Porque quando a gente se separou, Deus falou assim, que ele iria voltar. E aí Deus foi mostrando tantas coisas para mim, que eu fui entendendo, e eu queria muito que ele pudesse entender aquilo que Deus estava mostrando para mim. Mas Deus estava mostrando para mim porque eu precisava receber, eu precisava ter esperança para eu poder continuar e esperar. Só que aí quando eu cheguei, né, no CR, aí eu vi um testemunho de vida que impactou a minha vida. Eu falei assim, agora eu sei porque eu tô aqui. Mas eu pensei em mim? Não. Eu pensei no meu marido. Eu não pensei em mim. E aí, né, começou o trabalhar de Deus. E aí existia, né, no tempo a oração da serenidade. E aí tinha uma parte que eu gravo até o dia de hoje, que é assim, Deus, me ajuda a aceitar aquilo que eu não posso mudar e a coragem para mudar aquilo que eu posso. E a sabedoria para saber qual é a diferença entre uma e outra. Então, quando Deus falava assim, Liana, se acalme, se aquiete, fica calada e deixa que eu vou trabalhar. Eu ficava tão inquieta com aquilo que eu queria que ele pudesse entender tudo aquilo que eu estava vivendo, que eu estava vendo, querendo colocar na cabeça dele que aquilo ali ia acontecer. Mas Deus falava assim, Liana, fica calma, não é você que vai mudar ele, não é você que vai tocar nele, vai mostrar as coisas para ele, mas sou eu. Então, assim, eu queria tomar o lugar de Deus, do seu Espírito Santo na vida dele, né? E aí Deus falou assim, não. Então, assim, eu vim para o Celebrando a Recuperação, me identifiquei com o testemunho, mas eu pensei, eu vou porque Deus, né, vai fazer tal coisa com meu marido, mas na verdade Deus queria fazer comigo. Tanto é que eu estou até o dia de hoje, né? Faço parte hoje da equipe. O pastor Cláudio é aquele que, né, ele investe na gente, ele acredita, e nós estamos aqui justamente por isso. Então, assim, hoje eu posso dizer de que eu entendi que eu não posso mudar ninguém, eu entendi de que o único que pode mudar é Deus e eu preciso confiar nele. Então, eu gostaria muito que você pudesse refletir, né, numa pergunta que eu vou fazer para você. Se você se sente culpado quando você não consegue ajudar os outros. Eu posso dizer que eu me sentia culpada, mas depois que eu entendi de que tem coisas que eu não posso mudar, então realmente tudo mudou para mim, virou uma chave. Embora ainda eu tenha que fazer essa mesma pergunta todos os dias, né? Porque a gente vive o processo, né? Bom, segundo ponto para o caminho para a cura é: ame o próximo, mas não viva a vida dele. Em Romanos 13:10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Nenhuma passagem da Bíblia diz que nós devemos amar o outro mais do que a nós mesmos. Na verdade, diz, né, de que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos, nem menos e nem mais do que isso. Quando uma pessoa ela se anula para ajudar o outro, fazendo tudo o que o outro pede, ou às vezes nem pede, né, ele não está amando, mas controlando e manipulando. O codependente ele precisa estar no controle de tudo para se sentir seguro. Quando o codependente aprende a confiar naqueles que são confiáveis, ele deixará de lado a necessidade de manipular e controlar os outros. Ele não precisará mais depender das pessoas para construir o seu senso de valor próprio e entenderá que só pode ajudar o outro
quando a ajuda estiver dentro das suas possibilidades. Forte, né? Enfim. Então, meninas, eu queria mais uma perguntinha para vocês, tá? Quando foi que você decidiu olhar para você mesma e passou a se valorizar? Conta um pouquinho como é que foi esse processo do 30 semanas que você aprendeu isso, Ana. Então, eu aprendi a olhar para mim mesma, porque assim, eu vivendo todo esse processo na minha vida, eu estava afastada de Deus. Então, eu vivia feito uma folha seca. Eu sempre gostava de falar, eu sou folha seca no vento, estou aí, né? Então, quando eu fui para Jesus e eu entendi qual que é o amor de Deus por mim, o quanto que Ele me ama, o quanto que eu sou importante, eu comecei assim me sentir, nossa, chique, eu fiquei chique demais, gente. Tem alguém que me ama do jeitinho que eu sou. Ele só quer algumas modificações na minha vida. Então, quando eu me senti importante através do amor de Deus, eu comecei a colocar limites. E nesses limites aí eu tive novas barreiras na minha casa. Porque daí eu comecei a ousar falar não. Porque eu não falava não. Porque se eu falasse não, era um problema. Então era sempre tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí eu comecei a colocar os pequenos limites. Um não aqui, nossa, eu me sentia culpada quando eu dizia não. Eu estou errada, eu não posso fazer isso. Mas, como eu aprendi a olhar para Deus e pedir autorização dele, porque eu queria tanto, tanto ser feliz na minha vida, então quando eu entendi o amor de Deus, eu queria agradar a Deus. Aí o meu foco de agradar foi o outro. Então eu comecei a queria agradar a Deus. Então não, Deus é maior. Então, é Ele que faz, então eu comecei a agradá-lo. E nesse agradar, Ele foi me ensinando a dizer não, eu comecei a aprender a dizer não, né? Primeiro muito timidamente, e depois eu já comecei, então já... Bom, agora não teve problema, eu já comecei a avançar nos meus nãos. Avançando nos meus nãos, eu aprendi a colocar limite. Então, foi essa a importância. Quando eu senti que Deus, assim, realmente... me ama, foi que eu comecei a caminhar na paternidade de Deus, né? Tanto que eu me identificava, até hoje me identifico muito com o filho pródigo que saiu de casa. E aí, quer dizer, lá fora eu não tive nada do que eu queria, né? Eu não conhecia esse amor. Aí, conhecendo esse amor, eu aprendi. Então, aí, a partir daí, eu comecei a me posicionar. E hoje, por exemplo, quando eu vejo fotos velhas, ou eu penso no passado, eu fico pensando, aquela não era a Ana, ou essa não é a Ana. Não, essa é a Ana que Deus deseja que eu seja. A outra não é a Ana, porque aquela outra Ana não é o que Deus gostaria. O projeto de Deus para a minha vida é essa Ana, é daqui para frente. Né? Deus quer me dar asas de águia para a minha vida, para eu caminhar com Ele. Amém. Que lindo. E você, Aleteia? Como foi para você decidir olhar para você mesmo e passou a se valorizar? Quando você chegou no 30, né? Podemos dizer isso? Exatamente. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui, essa semana está completando 5 anos, então eu estou muito feliz porque eu vi vocês duas, né? E vocês duas foram, assim, as pessoas que me conduziram aqui dentro do 30. Então, é uma honra muito grande estar aqui junto com vocês hoje, nessa semana, porque eu cheguei extremamente destruída. Eu não tinha mais identidade nenhuma, eu não sabia quais eram os valores. Eu sabia que eu não podia matar, roubar, mas porque eu amava mais o próximo do que a mim mesma. Então é óbvio que por conta da anulativa, eu nunca ia machucar ninguém. Mas eu me machucava por completo. Então, eu comecei a vivenciar o processo do 30. E eu cheguei exatamente no 30 semanas de férias. Eu falo que eu costumo dizer que eu sou filha do 30 semanas de férias. Porque no dia 1º de janeiro de 2016, eu comecei o ciclo do 30 de férias. E como
eu ficava impactada quando as pessoas falavam alguma coisa nesse sentido de aprendizado, né? Eu ouvia e eu falava assim, meu Deus, mas isso não existe. Imagina, como que eu vou falar não para alguém? Não tem como, né? E aí, muitas vezes eu falava que eu queria matar minha codependente, minha confidente, porque eu falava, imagina, como? E a minha confidente é a Ana, né? Naquela época era a Ana. E eu falava assim, não, você está totalmente errada. Não, Aletheia, você vai entender que o que Deus tem para você, a pergunta que ela vivia me falando era, quanto vale? Quanto você se vale? Qual é o seu preço? Que bijuteria você acha que você se vale? Você é uma pedra preciosa, você não se vale, não se venda por uma bijuteria, que você é uma pedra preciosa de Deus. E numa das vezes que a gente estava num processo do confidente, que também é outro momento impactante, assim, que ela falava assim, Aletheia, em Romanos 12:2 fala que você tem que aprender a renovação da sua mente. E ela foi fazendo uma historinha assim, que a gente estava assim, e ela foi falando assim, imagina você tá numa casa que precisa de várias reformas, essa é a sua mente. E à medida que você começa a colocar a luz de Deus, os aprendizados que Deus, a palavra de Deus dentro de você, é como se você estivesse trocando móveis daquela casa, ou seja, eu trocava meus pensamentos. Então, na verdade, eu comecei a ter valores, reconhecer os valores, na verdade, que Deus tinha para mim, que Deus já tinha feito. E aí eu comecei a dizer não. Dói muito dizer não no começo. Porque a gente começa assim, meu Deus, eu tenho que dizer não. E a gente sabe que tem que dizer não, mas a gente não tinha coragem de dizer não. E eu comecei a dizer não, e eu comecei a aprender. E graças a Deus, hoje, assim, a gente consegue falar não, não dói. Por quê? Porque é um não de acordo com a vontade de Deus. É um não equilibrado. Isso é libertador. Amém. Então, você que está em casa, pensa aí. Há alguém na sua família, amigos ou outra esfera com quem você tem se importado mais do que com você mesmo? Bom, no caminho para a cura, agora vem o último ponto aqui, que é você aprender a depender de Deus. Em 2 Coríntios 3:5 diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade ela vem de Deus. A ciência tem nos proporcionado avanços incríveis. Nós aprendemos coisas novas todos os dias e isso, na maioria das vezes, leva o homem a se achar autossuficiente. Tende a pensar que sozinho ele pode resolver todas as suas questões e dificuldades. Se esquece que toda a sua capacitação e dons naturais foram concedidos por Deus. Então, não tente fazer nada com a força do próprio braço. Coloque diante do Senhor a sua vontade de controlar, manipular, de dizer sim o tempo todo. Em sua infinita bondade, o Senhor fará valer os planos dele para cada pessoa, sem interferências desnecessárias. Para concluir, tem um trecho, do livro da Melody Beattie que diz assim: se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isto aconteça. Não importa mais de quem é a falha no passado. A sua codependência se torna o seu problema e resolver os seus problemas é a sua responsabilidade. Ou seja, está na nossa mão, resolver os problemas que nós mesmas, causamos para a gente mesma, Então, a palavra de Deus também diz assim em João 8:32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Deus tem um plano especial para você. Nunca se esqueça. Você não é um problema, e sim um filho, uma filha amada de Deus. Você precisa querer se livrar de toda a bagagem desnecessária. A promessa de Deus é que você conheça a verdade e, a partir disso, que as suas correntes sejam quebradas.
Amém? Amadas, para a gente finalizar esse tempo, a gente aprendeu aqui, né, de que não é fácil, né, para a gente se livrar mesmo da codependência. E acho que nisso tudo aqui a gente aprendeu de que precisamos realmente depender de Deus para ouvir, para obedecer, para seguir o direcionamento dele. E isso não é uma coisa fácil, né? Infelizmente a tendência é sempre entregar, depois você vai lá, pega de volta, entrega e pega de volta, né? Então, quanto mais a gente entrega e pega de volta, mais demora o nosso processo, né? É um toma lá da cá que, infelizmente, traz muito sofrimento para nós. Deus, eu acredito que ele fique lá esperando, né? Tipo assim, você vai entregar mesmo? Então tá bom. Eu creio que ele fique pensando assim. Então eu queria perguntar para vocês se foi fácil fazer a entrega, né, para o Senhor e deixar que Ele tomasse conta. Não, não foi nada fácil. Muitas lágrimas, muito choro, muitas madrugadas acordadas, mas é uma alegria muito grande poder estar aqui dizendo: eu sou curada da codependência. Hoje eu grito aos 4 cantos, porque realmente eu sou curada. No começo foi difícil. A vontade que a gente tem é de realmente não acreditar na gente, então a gente quer mesmo ficar isolada mesmo, vamos dormir, como a Ana comentou. Dormindo, pelo menos ninguém me atrapalha, e eu também não atrapalho ninguém, afinal de contas eu sou o problema em tudo. Mas depois que a gente começa a aprender a entregar de fato para Deus, falar o não quando é necessário, falar o sim quando é necessário, identificar que a maioria daqueles relacionamentos, não só de amizade, como relacionamento familiar, dentro do trabalho, existem algumas pessoas que são tóxicas, infelizmente, porque ela não quer fazer o processo dela. E aí você começa a entender que a pessoa está reclamando, por exemplo, que o dia está ruim porque está nublado, ou o dia está ruim porque está muito sol, e às vezes, no passado, isso me atrapalhava. Eu falava assim, poxa, vou ligar o ventilador no maior porque a pessoa que está do meu lado trabalhando está com muito calor. Hoje eu já consigo são pequenos limites, mas você consegue falar o que de fato você quer. E isso é, assim, extremamente libertador mesmo. Eu costumava dizer que eu era um passarinho trancado, né, acorrentado dentro de uma gaiola. E por mais que essa gaiola estivesse aberta, eu não ia ter coragem de sair, porque eu ficava, né, achando que tudo ia ser errado. E não. Hoje a gente aprende a voar, entendeu? A ser filha, que é a parte mais, mais importante do processo. É você realmente acreditar que você é filha e que existe um pai que te ama, independente do que você seja, porque ele está lá e você acaba fazendo coisas que de fato ele gostaria que você fizesse, porque ninguém quer desagradar o pai, né? A gente tem um carinho muito grande, não só pelos nossos pais biológicos, mas saber que Deus está ali e que Ele está segurando ali na sua mão, te levando para lugares muito mais altos do que você pode imaginar, é lindo. Então, assim, vale muito a pena. Eu posso dizer assim que eu faria tudo de novo, só de saber que eu já sou uma vencedora aqui, entendeu? E saber que eu entendi que o processo é ser filha, entender meu papel no reino, entender o meu papel como mulher. Eu faria o processo do 30 semanas tudo de novo, desde o início. E não vou sair enquanto Deus não me mandar para outros lugares. Amém. E você, Ana? Não foi fácil entregar o controle a Deus, porque, como eu falei, eu gerei a baixa estima e a insegurança que estava ali comigo, então
nossa, se eu entregar tudo na mão de Deus, será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou ficar abandonada? Será que eu vou ficar uma mãe com um monte de filho para criar? E o meu marido vai ver que eu estou diferente e aí ele não gosta do não. Então tudo aquilo ali foi muito difícil para mim. Mas assim, eu preferi confiar em Deus naquela época, mesmo com todos esses medos, né? E isso só trouxe benefício para minha casa. Porque meu marido aprendeu, no caso, a me respeitar, a respeitar o meu não, a respeitar o meu espaço. Eu não podia vir na igreja, né? Quando eu fui, por exemplo, para o antigo CR, eu precisava fazer o CR, porque eu estava num ministério na igreja, que eu tinha feito um curso e fiquei naquele ministério. Eu fiz o curso por fazer, só para eu aprender. Mas daí, de repente, eu já estava lá dentro, meio que seguindo a procissão. E aí veio o direcionamento. Todos que estão nesse ministério têm que fazer o CR. Falei, e aí, como é que eu vou sair de casa? Em plena sexta-feira. O que eu vou falar? Aí coincidiu, né? Da minha filha entrar para fazer o CR, que ela estava com dificuldade com o marido dela. E aí eu falei, oba, eu fui na onda, assim, entendeu? Então eu fui ali, meio que, não, ela vai, então eu vou também. Porque eu ainda não sabia me posicionar. E ali eu fui aprendendo, aprendi sobre os limites, sobre os nãos, como eu já falei antes. E fui assim, me posicionando, tipo, eu coloquei a estaca e eu não tirava aquela estaca daquele lugar. Então eu fiquei, aí eu voltei, entre aspas, a ser um pouco impositiva. Não, eu preciso ir, eu preciso. E isso só trouxe benefícios para minha casa, porque eu fui aprendendo e aí eu fui passando esse estilo de vida para o meu marido, né? E ele aprendeu a respeitar aquilo que eu estava vivendo, porque trouxe mudanças de atitude minha dentro de casa. E aí começamos a ter uma vida mais saudável. Eu acho que ele gostou daquela vida saudável. E aí ele começou a me respeitar, né? Então ele até que achava importante eu vir na igreja, me achava interessante, que no começo ele debochava, mas aí ele começou a respeitar e aquilo. E tudo isso se estendeu para todos da minha casa. Porque a partir do momento que eu aprendi tudo, eu aprendi o que era o perdão, não perdão parcial, perdão total, e todas aquelas coisas, todos os meus filhos e até netos aprenderam também aquilo ali, né? Então, qualquer coisinha que acontecia, não era de quem que é a culpa. Eles mesmos já foram aprendendo. 50% é meu, 50% é seu. Então, assim, eu fiquei vivendo uma vida confortável. E eu falei, aqui é minha praia, eu não saio mais daqui. Aqui o Senhor tem me fortalecido manhã após manhã. Mesmo que eu enfrente dificuldade, meu pensamento já volta logo para o amor de Deus e por todas as misericórdias dele para a minha vida, compaixão. E aí eu continuo caminhando, em paz. Amém. Deus é bom, né? E Ele nos faz um convite. Esse convite é de entrega mesmo. Então, se você se identificou com esse estudo, se você se identificou com a codependência e você quer tomar a decisão hoje, né, de você se entregar para Jesus, de você se reconciliar com Ele, de você também tomar a decisão de se batizar e nascer de novo, né? Ele está aí, Ele está à porta e Ele bate, Ele só quer que você abra a porta do seu coração e deixe Ele entrar. Então convide Ele nesse momento, né, para Ele vir fazer parte da tua vida. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, Ele também está de braços abertos, como a Ana falou, né, do filho pródigo. O Pai, Ele é o Pai amoroso, que Ele espera uma decisão nossa para Ele poder mudar, né, a nossa vida. E se você também, né, se identificou mesmo com essa área da codependência, você já tem essa decisão tomada, hoje faça a oração, né, de entrega. Senhor, eu quero poder viver sem a codependência, então eu entrego o controle de tudo, né, nas tuas mãos, e eu peço realmente para que o Senhor tome conta, tá? Tá aparecendo aí na sua tela o QR Code com a sua decisão. Então, se você tomou qualquer uma dessas decisões, de se entregar para Jesus, de se reconciliar com Ele, de se batizar, você pode acessar esse QR Code ou então entrar em contato no WhatsApp,
né, que a equipe vai estar entrando em contato com você, né, te dando boas-vindas pela sua decisão. E nesse momento eu queria fazer uma oração com você, tá? Paizinho, nós agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor foi aquele que nos resgatou, Senhor, de nós mesmos, Pai. O Senhor nos resgatou do pecado, o Senhor nos tirou, Senhor, das trevas e nos trouxe, Senhor, para a Tua luz. E hoje, Senhor, nós podemos dizer sim para o Senhor. Dizer sim que nós queremos viver a Tua vontade. Dizer sim, ó Deus, de que nós queremos ter o Senhor ao nosso lado, guiando, Senhor, as nossas decisões, os nossos caminhos. E pedimos a Ti, Pai, para que tenhamos força, Senhor, para entregar ao Senhor todos os dias aquilo que nos prende. Aquilo, ó Deus, que nos escravizou, Senhor, por tanto tempo, Pai, que o Senhor possa, nesse momento, segurar em nossas mãos e nos direcionar, nos guiar, Senhor, neste processo de cura, Pai. Senhor, aqueles que se identificaram, Pai, com esta mensagem, que o Senhor toque, Pai, profundamente, ó Deus, no seu coração, e que hoje, Senhor, seja a decisão, Pai amado, para um novo tempo, ó Deus, na vida deles, que o Senhor possa sinalizar sempre, deixa que eu cuido, ou vai porque eu estou contigo, e que no nome de Jesus, Pai, tenham forças, Pai, para permanecer e seguir adiante. E aqueles, ó Deus, que entregaram suas vidas a Ti, ó Deus, que se reconciliaram e que tomaram a decisão também para o batismo, Pai, que o Senhor também possa escrever os seus nomes no livro da vida, perdoando, Senhor, os seus pecados, Pai, e que a partir de hoje eles possam viver algo novo, Pai, ao teu lado, sabendo que eles não estão sozinhos, mas que eles podem também confiar e descansar em Ti, Pai, porque hoje o Senhor toma, Senhor, os fardos, Senhor, em Tuas mãos e nos ajuda, Senhor, a carregar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, queridos, eu queria convidar você a compartilhar esta mensagem com outras pessoas, para receber um pouquinho daquilo que você recebeu. E eu queria, né, dizer para vocês mais uma vez de que nós temos aí um novo ministério, que é Braço do 30 Semanas, que é o Ombro Amigo. Ele acontece aqui na Colina, é presencial, é toda segunda e quarta-feira, das 19 às 20 horas. Então, você que conhece alguém que precisa desabafar, que precisa, né, compartilhar algo que não sabe, né, como. Então, assim, será muito bem-vindo, né, será recebido por alguém da nossa equipe que vai estar ali. E dali, então, vai receber então um direcionamento. Tá bom? Então, te convido também para a próxima sexta você estar conectado conosco, né? Nessa reta final aí do 30 Semanas de Férias. E em janeiro, né? O nosso 30 Semanas de Férias volta presencial, com grupo de apoio. E nós estaremos realmente esperando você, né? Com muita alegria no coração. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e até a próxima sexta-feira.